Meus queridos, eu venho a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez nesse dia. Eu quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram no meu canal e aqueles que deram like também. Continue, queridos irmãos, aqueles que se agradam desse conteúdo. Continue, dê um like, se inscreva no meu canal para fortalecer, para levar mais adiante, para que a palavra seja vá mais longe, chegue mais longe e que seja enviado pelo YouTube a mais pessoas possam também desfrutar da mensagem da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em Cristo Jesus. Te agradeço desde já todos aqueles que se inscreveram e aqueles que ainda irão se inscrever. Em nome de Jesus eu te agradeço. Eu quero ler aqui para a gente ganharmos tempo. Ler uma passagem bíblica da parte de Deus, uma mensagem para os nossos corações. Que se encontra aqui, vou tomar como base um texto ao qual se encontra em Romanos, no capítulo 11 de Romanos, do versículo 1 até o 5. Romanos 11, do 1 ao 5. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas o que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui ele disse, ficou um resto escolhido segundo a eleição da graça. A graça é o favor imerecido da parte de Deus para os homens, Jesus Cristo vivo, ou Jesus Cristo o justo. Observamos que, quando ele se refere aqui um resto ao qual foram eleitos pela graça, né? Eles não foram aqui aqueles eleitos, os israelitas de lá que foram eleitos por Deus, um povo eleito. Nós não somos o povo eleito de Deus. Nós somos aqueles que enxertados na videira verdadeira. Nós somos os enxertados. A gente veio devido à transgressão do povo hebreu, né? Porque muitos, como está escrito em João, no capítulo do Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse: Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos aqueles quanto receberam, foram feitos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, né? Herdeiro de Deus e co-herdeiro por Jesus Cristo, conforme as Escrituras. Então, observe, tem coisas que, ao nosso ver, é até difícil, até o entendimento é difícil. Mas aqui a gente sabe também que ele disse, reservei para mim, o próprio Deus disse a Elias, reservei para mim 7.000 varões, no versículo 4 diz, mas o que diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, mesmo em meio àquele povo que estava tudo se desviando da presença de Deus, da graça do Senhor, mas Elias disse, só eu fiquei. Mas ele disse, não, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então a gente observa que mesmo os poucos, segundo as Escrituras, se você analisar direitinho, você vai ver Mateus 26 e 28, está escrito, esse é o sangue derramado para a remissão dos pecados de muitos, e não de todos, mas de muitos. Então muitos, mas que significam, esses muitos, significa os remanescentes, significa a minoria, significa que Deus é a reserva de Deus que ele tem.
E nessa reserva, se você crê e se você está vendo esta mensagem, é porque Deus lhe concedeu de você ver para que você venha entender também que é para você e para mim. Então observamos que ele disse, somos a reserva, somos aqueles que não somos o povo de Israel ao qual foram eleitos, mas somos escolhidos da parte de Deus para uma obra específica. Alguns dizem que não tem santo, santo só o Senhor, não. Assim faz as escrituras errada, faz de Deus mentiroso. Porque está escrito na carta do apóstolo Pedro, ele sede santo em toda a vossa maneira de viver. Está escrito também, Levítico, se não falha a memória, Levítico 11:45. Está escrito assim, sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Mas o Senhor disse, sede santo. Santo significa separado para uma obra específica do Senhor. Não é santo de barro, não é santo de pedra, não é santo porque alguns idolatras dizem que é santo um pedaço de pau, um pedaço de gesso, não. É santo porque é separado para a obra de Deus. Então é chamado de santos pelo próprio Deus, conforme ele diz que naquele dia, quando ele vier, ele vai descer, ele e os seus santos, a igreja do Senhor, a qual foi elevada com ele, para guerrear naquele dia e para também julgar a terra por 1000 anos. E muita gente desconhece a palavra e falam coisas que às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é justificável, né? É uma coisa que a gente não pode cobrar, como o próprio Jesus disse, ele vai cobrar de quem ele deu. Ele não vai cobrar de qualquer um. Ele só cobra, ele disse, e ele vai cobrar daqueles que ele ensinou. Ele não vai cobrar. Você chega numa escola, coloca o seu filho numa escolinha, no jardim 1, jardim 2, aí depois vem a alfabetização, que já é o primeiro ano, né? O alfa já é o primeiro ano. Depois vem o segundo, mas quando chega na alfabetização, os professores, você também já vai exigir do seu filho que ele leia. Você já tem 2, 3 anos de escola, você já aprendeu, os professores já ensinou você a ler, você tem que ler agora. E ele vai fazer prova daquilo que ele já lê, porque ele já tem que estar lendo, porque ele foi ensinado para isso. Então os professores vão cobrar dele, os pais vão cobrar dele, porque ele já sabe ler. Mas aquele que começou no Jardim 1, ninguém vai cobrar dele que ele lê, não, porque ele não sabe, não. Ele vai passar por uma aprendizagem ainda. Às vezes sofremos tanto diante das coisas, diante dos empecilhos, diante dos intempéries da vida, e a gente acha que somos pequenos, Deus se esqueceu da gente, a gente está fazendo algo errado, quem sabe Deus está ali cobrando da gente de algo errado que a gente fez, como os amigos de Jó cobraram de Jó e dizer que Jó estava em pecado. Não, meus irmãos, às vezes, na realidade, a maioria das vezes, é Deus nos ensinando, colocando a gente no lugar que Ele quer, para poder a gente se encaixar no perfil de Deus, no perfil que Deus quer que a gente chegue, atinja aquele perfil, para poder Deus colocar a gente naquele lugar que Ele quer. Ou de acordo com a vontade dele, ou até nos levar, nos guardar, porque tudo é dele, tudo é para ele, foi feito por ele. Colossenses 1:16, foi feito para ele, por ele, para ele. Então observe que aqui a gente vamos ler em Mateus, capítulo 20 de Mateus, no versículo 15 e o 16. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Então somos dele, ele faz o que quer. O versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom. O 16 diz, assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Não é muitos escolhidos, não. São poucos. Aí a gente observa desses poucos escolhidos, meus irmãos, que tem, veja, no livro, deixa eu recordar um pouco, Juízes, capítulo 7 e o versículo 7. Juízes 7:7. Está escrito assim. Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a zeba, deixa eu ver se aqui estou lendo, esse aqui não é o 7 não, esse aqui é o 8. É o 7:7, está errado aqui. Juízes, capítulo 7, versículo 7.
Está escrito dessa forma aqui. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Meus queridos, se você analisar direitinho esse texto, analisar essa passagem de Gideão, você vai ver que você vai entender que, na realidade, ele aqui se refere aos que restou, ao que Deus mandou Gideão escolher, se refere aos escolhidos. Esses 300 se refere aos escolhidos da parte de Deus. Gideão trouxe 32 mil homens, 32 mil homens de guerra, que eles vieram pelo chamado de Gideão, que Gideão saiu juntando o povo. Deus disse, vai, reúne o exército, e ele reuniu 32 mil homens. Mas quando chegou diante de Deus, Deus disse o quê? Disse, Gideão, é muita gente, muito homem de guerra, 32 mil homens é muita gente. Eles vão dizer que eles ganharam pela força do seu braço, que eles são bons lutadores, são bons guerreiros, e eles venceram porque eles são bons nisso. Mas o Senhor disse, não, vai e diz aos covardes que volte. Diz aos covardes que volte. Como é que um homem vai chegar diante de um bocado de gente daquele e dizer que, ei, os covardes aí voltam? Ele estaria arranjando uma encrenca das grossas, né? Mas não foi assim. Ele saiu falando as coisas que comete medo no homem, os sentimentos do homem. Ele vai dizer, vocês têm filho pequeno, essas coisas, a maior parte de vocês vão morrer, não vão ficar não. E daí em diante começou aquele se acovardando, né? E voltou, ficou 10 mil homens. De 10 mil homens, Deus mandou levar para o rio e disse, aquele que levar a água à boca e está vigiando com a espada na outra mão, aquele fica. Os que der mergulho e baixar, manda embora. Quer dizer, Deus, ele escolhe, mas ele tem, na escolha de Deus, tem uma especificação também. Não é de qualquer jeito que ele escolhe. Deus escolhe desde o ventre da nossa mãe. Que ele disse a Jeremias, antes que tu nascesse, Jeremias 1 e versículo 4, se não falha a memória, ele disse, Jeremias, antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, te chamei e as nações te dei por profeta. Então são milhares e milhares e milhares de pessoas para poder a gente nascer. A gente, segundo dizem, são mais de 32 mil ou milhões, eu não sei bem, que eu não estudei isso. Parece que é mais de 32 mil gen que vai ali correndo para ver quem chega primeiro. Mas só vai chegar aqueles que Deus dá. Aqueles que Deus deixa chegar, aí eles sobrevivem. E os que não chegam, morrem pelo caminho, ficam pelo caminho e é esquecido. Mas a gente chegou até aqui porque Deus nos concedeu. Se você tem convicção que você é escolhido de Deus, escolhida de Deus, então creia que o Senhor, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que ele disse que vai fazer na sua vida. Deus é poderoso para nos resgatar de determinadas situações e só vai até o momento que Deus deixar. Não vai além, não passa daquilo. Quando o Senhor determina algo na nossa vida, também não há quem possa impedir que a gente chegue até o final, seja de determinada situação, passando financeiro ou enfermidade, ou seja lá de que maneira for, filho aborrecendo, filho nas drogas, seja lá de que for, mas vai chegar o momento que Deus vai dizer, como lá está escrito lá em Jó, no capítulo 11, versículo 8, ao qual ele disse, é somente até aqui e não mais adiante. Só até aqui e não mais adiante. Creia que o Senhor hoje está te dizendo, está colocando um ponto final nessa situação. Hoje Deus está colocando um ponto final nessa situação e hoje o Senhor nos diz, foi só até aqui, aleluia, e não mais adiante, glórias a Deus. Foi só até aqui. Então creia nisso, que o Senhor está dando um basta nessa situação, para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, se inscreva no meu canal, nos ajude, em nome de Jesus eu agradeço, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.